Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. As notícias elas não são tão boas. No último treinamento, na véspera do derby, o Ramon Dias utilizou na escalação por uma troca técnica o zagueiro Kaká na vaga de Félix Torres. O Félix Torres ele está vivendo um momento de muita instabilidade, desde que chegou no Corinthians, né? Teve um bom momento no começo desse ano, porque os outros também caíram demais, e ele acabou tendo uma sequência um pouco mais positiva. O André Ramalho acaba tendo que jogar na lesão do Gustavo Henrique, e aí a defesa fica um pouco mais fragilizada, mas eu já referi para vocês em outro momento e vou repetir. Em dois momentos mais instáveis da defesa do Corinthians, o Ranieri não estava à frente da defesa. Então isso é um indicativo de que o Ranieri muitas vezes conserta qualquer burrada ali no posicionamento ou qualquer erro técnico. Ele dá uma consistência maior. Ele é um cara híbrido, né? Especialmente em grandes jogos. Ele na bola aérea está sempre pisando na área defensiva e é um cara que sem a bola joga praticamente como um terceiro zagueiro e o Corinthians fica com uma linha de 5. Então, essa sustentação quem dá é Ranieri, até pela formação tática do Corinthians, em que você tem outros dois volantes, normalmente, o Martínez e o Carrilho, para a meia armação, seja do Memphis, do Garro, do Coronado, de quem quer que seja que esteja ali na frente, né? Mas são muitos volantes exatamente para dar essa sustentação. Mas o Ranieri é o cão de guarda, né? E a gente falou aqui na final contra o Palmeiras, ele jogou pelo Martínez e pelo Carrilho, que estavam cansados, desgastados da data FIFA. Enfim, o fato é que a dupla de zaga para esse clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri deste sábado será Kaká e André Ramalho. Esse tem sido o grande problema, né, do técnico Ramon Dias. Ele está tentando encontrar uma defesa. Você vê que ele muda a todo instante. Todos os zagueiros praticamente já jogaram, né? Ele já testou o Tchoca com o Kaká, o Tchoca com o Torres, o Tchoca com o Ramalho, o Tchoca com o Gustavo Henrique. Ele trocou todos, né? Você pode... Eu não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas eu não sei se tem alguma dupla que não jogou. Então, assim, o momento técnico do Félix Torres, ele indica uma troca. O problema é que o substituto é justamente o Kaká, que esse ano, nas vezes em que teve chance... Eu sei que ele é um cara que se dedica, a torcida muitas vezes gosta porque ele xinga a imprensa, porque ele tem uma personalidade forte e tudo mais, mas assim, tecnicamente falando, é um cara que deixa muito a desejar, só que não tem outro. Quer dizer, teria o Tchoca, né, que foi arquivado pelo Ramon Dias. Cometeu algumas falhas também, ele não está isento. O fato é que não há uma afirmação na defesa. Esse é um problema que o Corinthians vai precisar resolver. O Corinthians precisaria resolver esse sistema defensivo já nessa janelinha que fechou hoje, né? Fechou hoje, então o Corinthians não contratou e agora é só na metade do ano. Então é com o que tem. O Corinthians vai com o que tem. E vai enfrentar o Palmeiras já nesse começo de Campeonato Brasileiro. Acho que ninguém queria um derby nesse momento, né? Nem o Palmeiras, nem o Corinthians, porque o Corinthians está preocupado com outras coisas, né? Ali na frente vai ter Copa do Brasil, tá aí envolvido na Sul-Americana. O Palmeiras também, né, que tomou uma sapatada na final, no sentido de perder o título mesmo, né? Na final contra o Corinthians agora já tem um clássico aí de novo, né? O Abel Ferreira ainda não venceu o Ramon Dias, não é no Allianz Parque, é na Arena Barueri. Então tem muitos ingredientes aí para um Palmeiras pressionado, especialmente quando enfrenta o Corinthians, e um Corinthians que, poxa, vem de 2 semanas de 2 clássicos muito bons contra o Palmeiras, e aí de novo enfrenta os caras, é um teste e tanto, né? No momento em que o Corinthians está com muitos desfalques, eles continuam. O Hugo Souza, que foi decisivo, tá? Nos 3 derbys em que aconteceram no Campeonato Paulista, o Hugo Souza foi peça fundamental. Então a gente não pode desconsiderar isso, né? Ele pega um pênalti do Estevão no último minuto, naquele que terminou 1-1 no Allianz Parque, na fase de grupos. Ele pega o pênalti do Veiga na grande final. Ele faz defesas importantes no primeiro jogo da final no Allianz Parque. E esse cara não vai estar. O Angileri, que foi eleito por muitos aí como um dos grandes destaques da primeira final, jogou bem também o segundo jogo, mas especialmente o primeiro, também está fora. E aí você tem que recorrer ao Matheus Bidu, então a diferença cai muito. Né? O Gustavo Henrique, acabamos de falar dos problemas da defesa. O Rodrigo Garro, que é um cara que se dá bem contra o Palmeiras, né? Ele tem gols de falta, inclusive na Arena Barueri, no Paulista do ano passado, no Brasileiro do ano passado, ele faz o gol no 2-0, no jogo disputado na Neoquímica Arena. Ele é um cara importante.
Mas ele não foi escalado, né, no primeiro jogo da final, quando termina 1-0, quando o Memphis faz a função de meia. E aí é justamente essa a dúvida que eu tenho, acho que o Ramon não tem, mas eu tenho na escalação. Existe uma prévia com 4 volantes. Ou seja, se ele quiser povoar um pouco mais o meio de campo para jogar contra um Palmeiras que está crescendo, que é 100% na Libertadores, que está tendo as voltas aí do Paulinho, do Maurício, o Felipe Anderson jogando na função dele, sabe, o Vitor Roque buscando seu primeiro gol. Então tem algumas coisas, o Gustavo Gomes voltou, o Marcos Rocha também, então tem algumas coisas se acomodando no Palmeiras. E esse clássico é aquele para dar moral. Então o Palmeiras vai com tudo para tentar ganhar do Corinthians. O Corinthians vai ter que saber jogar o jogo. E aí, diante das possibilidades, aquela pranchetinha ali para vocês visualizarem, né? Não tem muito como fugir dessa estrutura aqui, do Matheus Donelli, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, o Kaká e o André Ramalho, deve ser essa a formação, Ranielli, Martínez, Carrilho, e aqui é a grande incógnita da escalação do Corinthians. Pode ser o Thales Magno? Não acho. O momento técnico dele, inclusive, não é bom. Pode ser o Memphis, como foi no primeiro jogo da final? Pode. Colocando o Romero aqui junto do Yuri Alberto. É um time mais ofensivo, mas funcionou naquele primeiro jogo. Numa escapada, o Yuri Alberto fez 1-0, mas foi um jogo para sofrer. E aqui estava o Hugo Souza. Eu não estou dizendo aqui que o Donelli não vai segurar, mas é que o Hugo faz... normalmente ele faz milagres, né? O Hugo é aquele cara que ele faz gols, ele evita gols certos. O Donelli tem jogado bem, tem mostrado mais segurança, mas, cara, ele vai ter que pegar a bola do jogo. O Hugo Souza pega a bola do jogo. Então, já tem uma diferença aqui. Se você for muito atacado, com essa defesa aqui que te dá exposição, o Ranieri vai ter que correr por 5, cara, para tentar impedir os avanços, que muitas vezes acontece pelos lados, né? Você tem o Facundo Torres caindo por aqui, você tem o Estevão e o Felipe Anderson caindo por aqui, ou o Felipe Anderson por dentro. O time tá sem o Veiga, mas aí pode ter o Paulinho, pode ter o Maurício, pode ter o Rios, que também infiltra bem, tem chute de média distância. Então, muito cuidado para o sistema defensivo, que é justamente o calcanhar de Aquiles dessa equipe do Ramon. Se o Memphis fizer essa função, a gente já sabe, né, de que maneira o Corinthians vai jogar, com o Romero e o Yuri aqui. Agora, existe uma possibilidade do Breno Bidon ser esse 10, esse camisa 10. Muita gente está pedindo isso. Eu gosto da ideia, porque você reforça o Bidon sem a bola, pode ser mais um jogador no setor de marcação, pela vitalidade que ele tem, e com a bola no pé, ele tem a capacidade de armação. Você não tem Coronado, você não tem Garro, então eu acho que o Bidon pode ser esse cara. Repito, ainda tem o Thales Magno, que tecnicamente não está bem. Você tem o próprio Memphis fazendo a função com o Romero entrando no time. O Romero não foi bem lá na Colômbia, mas é um cara que joga bem clássico, tá adaptado, enfim. Acho que não dá para avaliar o Romero só por aquele jogo contra o América de Cali. Enfim, são as possibilidades de escalação. Não tem muito para onde correr, gente. Não tem muito para onde correr. São muitos desfalques importantes. Então, assim, o aspecto defensivo vai ser onde o Corinthians pode ganhar esse jogo ou não perder. É o aspecto defensivo. Então, tem que segurar. Beleza? Comenta aqui o que vocês acham que deve acontecer. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!